E aí, família, vamos lá? Tá na hora da diminuição do número de nascimentos aqui no Japão, hein? Olha só, a população infantil do Japão atinge recorde de baixa após 40 anos de declínio. Olha, complicado, hein? A população infantil estimada do Japão atingiu um recorde de baixa depois de cair por 40 anos consecutivos. Dados do governo mostraram, adicionando a evidência de envelhecimento da população do país. O número de crianças com 14 anos ou menos era de 14,93 milhões no dia 1º de abril, cerca de 190 mil a menos que o ano anterior, e menor número entre os dados comparáveis disponíveis desde 1950, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. A proporção de crianças em relação à população em geral também caiu para o seu nadir em 11,9% após 47 anos consecutivos de declínio. Por que acontece isso também? Além do baixo nascimento. Existe aquelas crianças que por bullying podem cometer suicídios ou são assassinadas. Olha só, eu vou até colocar essa matéria aqui no meio dessa outra, tá? Vão ser duas matérias para você ter ideia do que está acontecendo aqui no Japão, tá? Em relação a assassinatos de crianças e etc. Mulher presa por supostamente despejar água fervente em sua filha de 1 ano aqui no Japão. Uma mulher de 25 anos no leste do Japão foi presa na terça-feira por supostamente despejar água quente, no caso assim, água fervente na mão de sua filha de 1 ano, disse a polícia. Kana Watanabe, moradora de Takasaki na província de Guma, admitiu a acusação, dizendo que perdeu o controle porque sua filha não parava de chorar. A mulher disse à polícia que despejou água fervente na mão de sua filha por um período de cerca de 1 minuto. Rapaz, deve ter sapecado a pele da menina mesmo. Segundo a polícia, Watanabe é suspeita de despejar água quente de uma chaleira elétrica na mão esquerda de sua filha de 17 meses, causando-lhe queimaduras em sua casa em Takasaki por volta do meio-dia da segunda-feira. Dados da aparência física da menina, a polícia suspeita que a mãe pode estar envolvida em abuso infantil regularmente. Então já deu para vocês terem ideia do que está acontecendo com as crianças aqui no Japão. E nesse meio tempo, o que pode acontecer? Ou a criança pode acabar sendo morta, ou a criança não aguentar o tranco psicológico, ela pode se matar, no caso, praticar o suicídio. Como eu já tenho vários casos aqui gravados no canal de crianças que fizeram suicídio, ou de pais que mataram as crianças, né? Até aqui no canal tem. Quando a coisa repercute muito feia, eu posto. Você vê que não é do feitio do canal postar esse tipo de matéria, mas eu posto assim para poder mostrar também que o Japão não é diferente de outros lugares e aparece gente louca, bilolada para tudo quanto é lado, tá? Então, nada mais normal do que mostrar, tá? Mas eu não gosto porque eu gosto de tentar trazer coisas boas para vocês, né? Não ficar trazendo notícia de morte, até porque nós não temos muito o que fazer em relação à morte, mas nós podemos sim ter o que fazer em relação à nossa família, à proteção dela, tá? Então, continuando aqui. O Japão tem a proporção mais baixa entre os 33 países com a população de mais de 40 milhões, abaixo dos 12,2% da Coreia do Sul e dos 13,3% da Itália, de acordo com o Anuário Demográfico da ONU. O Ministério disse que as crianças eram compostas por 7,65 milhões de meninos e 7,28 milhões de meninas. As crianças de até 2 anos representaram 2,65 milhões, relativamente abaixo das outras faixas etárias, refletindo um declínio no número de nascimentos, disse o Ministério. A população infantil no Japão atingiu um pico em 1954 com
29,89 milhões. Ele aumentou brevemente por volta do início dos anos de 1970, mas continuou a cair desde 1982. Então já deu para vocês terem ideia que agora com o coronavírus a coisa vai ficar pior ainda. Porque geralmente, tá? As pessoas que passam certas dificuldades não querem que os filhos passem, ou os futuros filhos passem. Então acabam não fazendo neném, tá? Mas você vê que tem pessoas que não ligam para isso. Então coloca 10, 15, 20 filhos no mundo independente da situação financeira. Então você vê que tem pessoas, né, que pensam, tem pessoas que agem por instinto. Já deu para você entender. E aqui no Japão você vê que as pessoas não querem passar esse sofrimento para frente, tanto que dependendo da forma que acontece, elas vão pedir desculpas ao público e passa vergonha e etc. Então, para evitar esse tipo de coisa, você vê que determinadas situações que as famílias passam, elas preferem não colocar crianças no mundo, né, para até não levar a dificuldade para a criança também. Além das próprias pessoas já estarem passando dificuldade, né? É falta, pelo menos penso eu, tá? É falta de bom senso. Se a pessoa já está passando dificuldade, ela colocar uma criança no mundo para passar dificuldade junto. Além que vai aumentar a dificuldade também, né? Você vai ter que, o que você já não tem, você vai ter que prover para a criança. E aí, como é que fica? Então são casos assim que realmente precisa parar para pensar. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.